Queridos, talvez em algum momento da vida você já tenha pensado: eu queria voltar no tempo e reescrever a minha história. Isso se aplica a várias áreas da vida. Pode ser nas suas finanças, que você gostaria de voltar no tempo para tomar outras decisões e essas decisões te levarem para um novo destino. Pode ser que isso seja relacionado às suas emoções. Você fez algumas escolhas, teve algumas experiências com algumas pessoas, e essas experiências com pessoas, essas escolhas que você fez, trouxeram tantas marcas para a sua vida que você pensa: seria tão bom se eu pudesse voltar lá atrás e reescrever a minha história, tomar outras decisões. Isso pode ser relacionado ao seu ministério. Deus te chamou para cumprir algo, você tem clareza, isso foi sim escancarado para você. Mas ao longo da vida, você tomou algumas decisões, ou aconteceram alguns eventos com outras pessoas, frustrações, traições, que tiraram você da onde você sabia que você deveria estar. E por essa razão você passou a tomar algumas decisões que te afastaram do seu propósito, e por diversas vezes você já se pegou olhando para trás e dizendo: seria tão bom se eu pudesse voltar atrás. Seria tão bom se eu pudesse recomeçar nessa área da minha vida. Seria tão bom se eu pudesse tomar outras decisões. Seria tão bom se isso fosse possível. Se você já pensou isso, certamente a razão pela qual você pensou você teve esses pensamentos, foi porque você chegou a um lugar onde você não gostaria de estar. Você chegou a um ponto em que, olhando para a sua vida, você disse: eu não gostaria de estar aqui. Por isso, se eu pudesse, eu voltaria. Talvez, se eu tivesse tomado outras decisões, eu não chegaria nesse destino que eu estou agora. Porque as suas decisões determinam o seu destino. Os seus posicionamentos determinam o lugar onde você vai chegar em todas as áreas da sua vida. E talvez hoje você está tão desejoso por um recomeço, você está tão desejoso por uma nova oportunidade, que eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem um novo começo para a sua vida. Deus tem novas possibilidades para você. Deus tem novas oportunidades para você. Mas nessas oportunidades que Deus tem para a sua vida, deixa eu te falar algo. Ele não quer que você escreva a história. Ele quer que você permita com que Ele seja o autor da sua história, para que Ele te governe nas decisões que você vai tomar, para que Ele te direcione diante das tensões, desafios, problemas que você enfrentar. Deus não quer apenas te dar uma chance, Deus quer escrever a sua história. E nessa série de mensagens que nós estamos falando sobre o novo nascimento, eu vejo que o novo nascimento tem tudo a ver com você deixar de viver aquilo que você quer, para você começar a viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Deixar de viver segundo os seus desejos, segundo os seus anseios, segundo aquilo que você tem como visão de vida, e começar a viver de acordo com os sonhos, os planos e os anseios de Deus para você. Isso é maravilhoso, porque a partir do momento em que você decide de fato, e essa é uma decisão, a partir do momento em que você decide viver aquilo que Deus tem para você, isso vai determinar o destino que você vai chegar. E eu não sei você, mas eu quero chegar no grande dia e bater na porta do céu e falar: Senhor, estou aqui, porque o destino que Deus tem para os seus filhos é a eternidade, é o céu. Um novo nascimento é o caminho para o céu. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O caminho para o céu. E se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Tito, capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versos 4, 5, 6 e 7. Tito, capítulo 3, leremos dos versos 4 ao 7. E diz assim a palavra de Deus: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele o derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Ele o fez para que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nesse texto, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo algumas instruções para a igreja que estava reunida ali na cidade de Creta. Um lugar marcado pela perversão, um lugar marcado pela corrupção moral, um lugar marcado por uma confusão religiosa muito grande. E por essa razão, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz algumas instruções para os irmãos que estavam reunidos naquele lugar. E depois de trazer algumas instruções, ele faz então uma pausa. E essa pausa tem um motivo muito nobre, um motivo que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando na noite de hoje. E qual é esse motivo? Paulo interrompe algumas orientações práticas que ele está dando para lembrar algo essencial: o porquê da salvação, a razão da salvação. E ao falar sobre a razão da salvação, nessas poucas palavras que nós lemos, ele apresenta a profundidade do amor de Deus, a obra redentora de Cristo e a ação do Espírito Santo para regenerar as nossas vidas. Isso é tão maravilhoso porque essas verdades apresentadas nesses poucos versos que nós lemos nos mostram que o novo nascimento não é uma experiência temporária e passageira, mas é uma obra sobrenatural de Deus, que impacta a nossa jornada e a nossa eternidade. Quando falamos sobre o novo nascimento, não estamos falando sobre um evento específico que vai durar um tempo determinado. Não, quando estamos falando sobre o novo nascimento, falamos sobre algo que impacta a sua jornada no dia de hoje, mas determina a sua história, determina a sua eternidade. E no texto que lemos, quando o apóstolo Paulo diz: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou, o texto aqui enfatiza algo especial. O texto enfatiza que a salvação que todos nós almejamos, que todos nós alcançamos em Cristo Jesus, não vem por atos de justiça que nós praticamos. Não é algo que parte de você, mas é algo que parte do próprio Deus. É algo que nasce exclusivamente da misericórdia divina. Porque o novo nascimento, irmãos, é um resgate divino. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: o novo nascimento é um resgate divino. O novo nascimento é como o resgate de alguém que está se afogando e não pode se salvar. Imagina alguém em alto mar que cai na água e não consegue se salvar de forma alguma. Essa era a sua condição, a minha condição, antes de termos Cristo em nossa vida. Nós estávamos afogando em um mar de pecado, um mar onde nos distanciava daquilo que Deus tinha para a gente. E essa condição, a condição que eu e você estávamos, é justamente a condição que nos colocava numa situação de iminência morte espiritual. Nós estávamos assim precisando de resgate, porque não conseguíamos de ajuda. Não conseguíamos ajuda. E em meio à agitação de todas essas coisas, né? A agitação das águas do pecado, Deus decidiu fazer algo por nós. Você já parou para pensar que Deus decidiu ir até você, mesmo quando você estava distante dele? Isso revela o amor incrível de Deus, o amor incondicional do Senhor. Porque o movimento natural do ser humano é virar as costas para quem nos rejeita, é virar as costas para quem faz mal para nós, é virar as costas para aqueles que não querem caminhar do nosso lado. Mas no lugar de virar as costas para você, Jesus decidiu estender a mão para você. No lugar de esquecer você e deixar você ir para o destino que você estava indo, Jesus foi até você e decidiu fazer um resgate divino. Isso é maravilhoso. O novo nascimento é um resgate do Senhor. É Deus olhando para você, Deus olhando para mim, conhecendo as nossas dificuldades, vendo as nossas fraquezas, vendo o destino que nós estávamos caminhando e Ele decidir intervir na sua história. Eu não sei quantos aqui se alegram com isso, mas louvado seja o Senhor, porque Ele não desistiu de mim, porque Ele não desistiu de você. E uma vez que você é resgatado, ao ouvir a mensagem de Cristo que nós ouvimos aqui todos os domingos, durante a semana, você foi resgatado por esse resgate divino. Então Deus coloca na sua frente uma grande oportunidade.
E eu não sei quantos aqui gostam de boas oportunidades. Tem pessoas que são especialistas em deixar passar oportunidades. Bate na porta uma oportunidade, a pessoa, por vários motivos, seja por motivos do passado ou por coisas que estão acontecendo no presente, elas deixam de aproveitar as suas oportunidades. Mas uma coisa eu aprendi com meu pai e eu carrego para a minha vida. Lucas, se a porta abriu, você deve entrar. Fique atento às oportunidades que Deus coloca na sua vida, porque existirão momentos em que você vai ver uma oportunidade e você não se sente preparado para isso, você acha que não vai dar certo, mas Deus abriu a porta. E se a oportunidade bateu na sua porta, você tem que aproveitar essa oportunidade. E aqui o texto fala sobre uma oportunidade, mas não é uma oportunidade qualquer, não é uma oportunidade para mexer um pouco na sua vida, não é uma oportunidade para trazer alguns benefícios apenas, não. A oportunidade que a palavra de Deus nos traz ao tratar sobre o novo nascimento é uma oportunidade de redenção. Diga comigo essa palavra, redenção. O texto fala, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso tem a ver, essa regeneração, esse renovo operado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, quando você nasce de novo, é algo que não apenas te resgata, mas te dá a oportunidade de uma nova identidade. Em Cristo você é uma nova pessoa, independente da sua história. Porque você pode carregar um peso na sua consciência de que você não é digno de viver aquilo que Deus tem para você pelo seu passado. Mas uma vez que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, uma vez que você decidiu viver esse novo nascimento, que você disse, Jesus eu preciso, Jesus eu quero aproveitar essa oportunidade, meu irmão, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, os seus erros, as suas falhas, as suas dores foram lançadas em um mar de esquecimento. Existe algo novo, é uma nova identidade. Quando falamos sobre o novo nascimento, o pastor Fernando comentou isso na semana passada, não é alguns ajustes na sua vida, não é adotar um estilo de vida religioso, não. É você viver uma experiência tão transformadora com Deus que isso muda por completo a sua vida. A verdade é que quando em Cristo você nasce de novo, Deus apaga o seu passado. Deus limpa a sua vida e Deus te dá um novo coração. Isso é tão forte. Você pensar que o amor de Deus se manifesta por você em uma forma de apagar o passado, transformar o presente e fazer de você uma nova pessoa. Isso é experimentar na essência o que é ter um relacionamento com Deus. É curioso que existem muitas pessoas que reduzem o seu relacionamento com Deus a ouvir algumas músicas, ler um texto bíblico e fazer uma oração de 2 minutos. É muito pouco, porque aquilo que Deus tem para você não se limita a um momento específico. É algo que quer redimir, lavar e regenerar toda a sua vida. Quando Deus te resgata, Ele não apenas quer te perdoar, mas Ele quer te transformar e te dar uma nova vida. Algo semelhante ao que o profeta Ezequiel certa vez disse, e está registrado esse texto no livro de Ezequiel, capítulo 36, o verso 26. A palavra de Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. A restauração que Deus estava se referindo para aquele momento na história do povo de Israel é a restauração que Ele tem para a sua vida, é a restauração que Ele tem para a minha vida. É uma oportunidade de redenção, é uma escolha que fazemos. O Senhor coloca diante de você a oportunidade, mas quem diz sim ou não para essa oportunidade é você. Eu me recordo que algumas semanas atrás, a pastora Carla, alguns meses já, a pastora Carla e o pastor Fernando também falou sobre isso, sobre nós darmos a resposta certa para aquilo que Deus coloca na nossa frente. A oportunidade da redenção, de ter uma nova vida, é uma oportunidade dada. Mas o fato de você ter uma oportunidade não quer dizer que você está aproveitando a oportunidade.
Uma porta aberta não automaticamente te coloca dentro da porta. A porta se abre, mas um passo precisa ser dado. E aqui a palavra de Deus fala que Deus tem uma redenção para aqueles que dão o passo certo, aqueles que reagem da maneira correta, aqueles que entendem que são salvos em Cristo Jesus, mas querem desfrutar desse lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero viver isso, dia após dia, ser lavado, regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque fato é que mesmo após o novo nascimento, existirão momentos em que tomaremos más decisões. Existirão momentos em que teremos pensamentos que não deveríamos ter. Existirão momentos que você vai querer esganar a sua esposa, amém? Não, mas o seu marido pode, né? Existirão momentos em que de fato você vai assim viver algumas coisas que você não gostaria que acontecessem na sua vida. Mas quando você está caminhando com Deus, cultivando a sua vida com Deus, desfrutando dessa vida de redenção, meu irmão, o poder do Espírito Santo te lava, te regenera, te transforma, para que você viva a nova identidade que Deus tem para a sua vida. O novo nascimento é como uma obra de restauração por completo na sua vida. Restauração completa. Talvez alguns irmãos aqui trabalham na área da construção aqui nos Estados Unidos, e é interessante que é algo que deixa a gente de boca aberta. O que uma casa velha pode se tornar se tiver os profissionais corretos trabalhando, não é verdade? O que pode se tornar algo que está feio, sujo, velho, mas nas mãos certas pode se transformar em algo maravilhoso. A sua vida pode estar torta, quebrada, pode estar um caos, mas se você está nas mãos de Deus, não existe vida que Deus não possa trazer transformação, não existe história que o Senhor não possa transformar, não existe pecador que não possa ser perdoado por Jesus. A gente tem que abraçar essa oportunidade, abraça essa oportunidade. Deus não quer apenas te perdoar, Deus quer te dar a chance de você ser renovado por completo. E uma vez que você é renovado por Deus, uma vez que você já foi resgatado, que você foi renovado, então Deus faz um convite para você. E que convite é esse? É o convite de você trilhar o caminho do novo nascimento. Porque, como eu disse no início, existe um caminho para o céu. Muitos querem ir para o céu, mas poucos querem trilhar esse caminho que se chama Jesus. Jesus é aquele que te resgata, Jesus é aquele que te restaura e Jesus é aquele que te guia. Não à toa ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E esse caminho trilhado por Jesus não é um caminho que se assemelha à forma como as pessoas da nossa geração vivem. E quando eu digo as pessoas, eu estou generalizando mesmo o mundo em que vivemos. Porque o convite de Jesus, o novo nascimento, né, essa experiência sobrenatural de Deus, como eu disse, não é algo temporário. Não é algo só para um momento da sua vida, mas é para transformar a sua trajetória e determinar o seu destino. Então, o novo nascimento é um caminho estreito. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, o novo nascimento é um caminho estreito. É um caminho estreito. Quando a palavra de Deus diz, Ele o derramou sobre nós, derramou esse Espírito Santo generosamente por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, Ele está se referindo aqui à verdade, que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, sobre você e eu, de uma forma abundante e generosa. Esse derramar do Espírito Santo não é para que você tenha um arrepio apenas, não é para que você tenha uma experiência de um culto que você falou, nossa, que culto maravilhoso, que presença, eu senti algo muito doido. Não, não é isso. O propósito desse derramar generoso do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós é transformar você, conduzir a sua vida e te capacitar para você trilhar um caminho de plena comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você desfrutar da transformação que Deus tem para a sua vida. É você ter algumas mudanças dentro de você que você diz, eu não consigo explicar o que está acontecendo, mas Deus está realizando algo em mim. É transformação. Existe transformação para aqueles que decidem seguir Jesus. Mas a ação do Espírito Santo também, como nosso conselheiro, é conduzir a nossa vida, conduzir você. Deus quer te conduzir segundo a vontade dele.
tantas decisões que precisamos tomar dia após dia, decisões relacionadas à sua família, aos seus negócios, à sua vida pessoal, aos seus documentos, enfim, são tantas decisões que precisam tomar. Quer direção melhor para você do que o próprio Deus te dirigindo? O derramar do Espírito não é para uma manifestação momentânea. O derramar do Espírito é para direcionar a sua vida segundo a vontade de Deus. E quando você está caminhando segundo a vontade de Deus para você, isso em todas as áreas, acontece um fenômeno extraordinário. Você desfruta da plena comunhão com Deus. Porque não existe comunhão com Deus em um lugar de desobediência. Aqueles que amam a Deus, obedecem aos mandamentos do Senhor e seguem a sua direção. A generosidade de Deus, ao derramar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, é justamente para te transformar, para te conduzir e te levar a um lugar de comunhão com Deus. E esse lugar não é um lugar fácil, não é um lugar confortável, não é um lugar que se assemelha à forma como a maior parte das pessoas que você convive vivem. Na verdade, esse caminhar exige um compromisso real e verdadeiro com Deus. Alguns de vocês talvez se recordam de uma palavra liberada por Jesus para os seus discípulos. Talvez você vai ouvir isso pela primeira vez, mas preste bastante atenção no que está registrado em Mateus capítulo 7, o verso 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse texto é tão forte, porque ele fala sobre uma realidade em que existe um caminho que te leva para viver aquilo que Deus tem para você. Mas esse caminho é estreito, esse caminho é justo. Não é um caminho em que a maioria das pessoas gosta, mas é o caminho para onde a maioria das pessoas, é o caminho que leva para o destino onde a maioria das pessoas querem ir. Mas o fato de você querer algo, se você não se posicionar de acordo com aquilo que você quer, não quer dizer que você vai alcançar aquilo que você diz que você quer. Ficou um pouco confuso isso, mas vocês entenderam. Você não chega no lugar onde você quer se você não se posicionar de acordo com esse desejo. E sabe, ao longo do ministério eu tenho vivido a alegria de diversas vezes ouvir expressões semelhantes. Olha, eu não consigo descrever o que aconteceu, mas certamente uma convicção eu carrego. Eu definitivamente não sou quem eu era. E essa é a expressão mais clara, mais nítida de alguém que nasceu novamente. É alguém que perde desejos que tinha no passado e começa a cultivar um novo estilo de vida. É alguém que enxerga a vida de uma maneira diferente. É alguém que se posiciona diante do caos do mundo em que vivemos de uma forma peculiar, distinta. É alguém que nitidamente apresenta para o mundo que existe diferença. Algo muito semelhante ao sal e à luz. Dois elementos que Jesus disse que seus discípulos se assemelhariam, porque existiria diferença. Existe diferença, irmãos, na forma como vivemos se nascemos de novo. O pastor Fernando tem abordado isso por diferentes perspectivas e é verdade. Em um mundo onde a maioria trilha o caminho largo, fica difícil de não distinguir, ou melhor, fica fácil de distinguir quem optou pelo caminho estreito. Isso é um fato. Todo mundo está indo para uma direção. Se você vai para outra, é fácil de ver que você está indo numa outra direção. Então, em um mundo onde a maioria trilha um caminho largo, fica fácil de distinguir quem optou pelo caminho estreito. Porque a sua vida, não seus pensamentos, mas a sua vida evidencia se você está trilhando o caminho do nascimento, do novo nascimento ou do velho homem. Exige uma resposta certa, mas também exige um caminho certo, um caminhar, uma trilha certa, que é uma trilha estreita, que muitas vezes não é confortável, mas é o caminho que te leva à vida. Não tenha receio de sofrer, porque no mundo nós teremos aflições, mas Jesus foi muito claro e disse: se alegrem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se estamos sofrendo porque estamos seguindo Jesus, estamos na trilha certa, porque esse é o caminho que vai te levar para o céu. Amém? Um resgate, uma oportunidade, um novo caminho, uma nova forma de viver. O novo nascimento envolve esses três aspectos. É natural, envolve. No entanto, o que nós nunca devemos esquecer, e guarde isso no seu coração, você jamais deve se esquecer disso. Talvez
seja algo novo para alguns de vocês, mas a realidade é que todas as vezes que falamos sobre um novo nascimento, todas as vezes que falamos que é necessário você nascer de novo, você ter essa experiência em que você nasce novamente em Deus, em que você abraça essa nova identidade, o novo nascimento aponta para uma direção. E sabe que direção é essa? A vida eterna, o céu. Porque apenas aqueles que nasceram de novo herdarão a vida eterna. Apenas aqueles que nasceram de novo irão para o céu. Eu posso dizer simples e objetivamente: o novo nascimento é um passaporte para o céu. O novo nascimento é um passaporte para o céu. Isso é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração ao longo dessa semana. O novo nascimento é um passaporte para o céu. Porque a palavra de Deus nos assegura que o novo nascimento nos torna herdeiros de algo extraordinário. Algo que vai acontecer lá na frente. O texto diz: Ele o fez para que, justificados por sua graça, uma vez que fomos transformados de acordo com o poder do Espírito Santo, que nascemos de novo, nós nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tendo a esperança de que viveremos a eternidade ao lado de Deus. Isso é tão lindo porque esse texto fala sobre a verdadeira identidade que nós temos em Cristo. O novo nascimento é um passaporte para que você viva plenamente quem você é nele. E você pode dizer: mas pastor, como assim? Por que um passaporte? Poderia ser qualquer outra figura, qualquer outro elemento. Por que um passaporte? Gente, o que é um passaporte? O que é o passaporte? Um documento que provavelmente todos aqui temos. O que é o passaporte? O passaporte é um documento concedido aos cidadãos de um país por uma autoridade nacional a fim de certificar a sua identidade perante autoridades estrangeiras. É algo que, por exemplo, quando você vai para um outro país, como por exemplo, se você viajar para a Itália, você tem um documento que foi te entregue por uma autoridade do país que você nasceu, do seu país de origem. E se qualquer autoridade chegar próximo de você, te abordar e falar: eu preciso dos documentos, você vai dar o seu passaporte. Isso vai ficar claro qual é a sua origem, quem é você. Vivemos em um mundo com muitas autoridades. Vivemos em um sistema político, em um sistema comercial, empresarial, financeiro. Existem muitas autoridades. Vivemos em um mundo de autoridades e potestades malignas que tentam te aprisionar, que querem destruir a sua vida, te distanciar de Deus, que querem fazer com que as suas debilidades sejam um prato cheio para que eles destruam a sua vida. Vivemos nesse mundo, mas aqueles que foram lavados, resgatados, regenerados e vivem uma vida caminhando, trilhando o caminho estreito, eles têm um passaporte. E essas autoridades podem até bater na porta da sua vida, mas quando você tira o seu passaporte e mostra para eles, eles sabem qual é a sua origem. Você é uma nova criatura. A sua origem é o céu. A sua nacionalidade está lá. Então, meu irmão, sabe de uma coisa? No sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, e no momento glorioso que Ele subiu aos céus, Jesus, a autoridade suprema sobre todos os reinos, sobre todos os domínios, resgatou a sua verdadeira identidade e concedeu a você a oportunidade de possuir esse passaporte. Um passaporte que revela ao mundo quem você é e para onde você está indo. O novo nascimento é muito mais do que se tornar uma pessoa melhor. É muito mais do que você agradar os seus pais agora com as suas decisões, ou agradar a sua esposa, agradar o seu marido, agradar os seus filhos, agradar as pessoas que estão ao seu redor. É muito mais do que isso. Deus não quer fazer alguns ajustes na sua vida. Quando falamos necessário é você nascer de novo, é porque Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer colocar nas suas mãos esse passaporte, passaporte de filho, cidadão do céu, embaixador do reino de Deus. E quando nos portamos dessa forma, quando assumimos a nossa identidade, existe contraste.
Todo mundo verá. Existe alguma coisa de diferente com eles. Existe alguma coisa diferente com aquele cara. Existe alguma coisa diferente com aquela mulher. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. E sabe o que é? É a luz de Cristo brilhando através da sua vida. Meu irmão, como povo de Deus, nós precisamos viver e caminhar olhando para o céu, olhando para a eternidade, entendendo que nós temos um destino. Talvez hoje você está enfrentando alguns desafios, algumas dores. Meu irmão, não foque nas dores, foque no Senhor. Você carrega uma esperança, a esperança da vida eterna. Não perca tempo sofrendo tanto com coisas passageiras. Não perca tempo sofrendo tanto quando uma pessoa vai embora, sofrendo tanto quando você perde um bem material, ou quando você perde uma empresa, ou alguma coisa que acontece na sua vida. Não perca tanto tempo sofrendo com isso. Mas pastor, que indiferente, eu não posso sofrer. Claro, você pode sofrer, mas não perca a sua vida sofrendo por coisas que são passageiras. Lembre-se que a sua verdadeira casa não é aqui, mas ao lado de Deus na eternidade. O novo nascimento, irmãos, não é apenas uma ideia, não é apenas um evento religioso, não é apenas uma lista de normas para você seguir na sua vida. Não, o novo nascimento é um encontro real com Deus, o Deus que te ama profundamente, o Deus que tem planos de paz e prosperidade para a sua vida, o Deus que te resgata da escuridão do pecado, que te dá a oportunidade de redenção, que te capacita a caminhar pelo caminho estreito e que te garante um lugar no céu. Hoje, quando você sair por essas portas, saia daqui com essa convicção, sabe? Saia com essa convicção de que, olha, eu sou filho de Deus. Eu carrego um passaporte especial, um passaporte de cidadão do céu. Eu carrego algo que está me conduzindo para o céu. E não é apenas um passaporte, mas é a presença do próprio Deus na sua vida, que te resgata, que te limpa, que te transforma, que te capacita e que te conduz para que você vá para o céu, porque o novo nascimento é o caminho para o céu.